Então, continuando a série de vídeos, a gente vai estar falando um pouquinho sobre os cargos comissionados, né, e a manutenção do poder. A nossa Constituição vigente, de 1988, ela aponta que a regra para para nomeação deve ser o concurso público. Mas, na verdade, a gente sempre vê os governos trabalhando para que as coisas sejam diferentes, sejam nomeados por via de livre nomeação, né? Livre nomeação e exoneração, que são os cargos comissionados diversos, que são cargos de confiança, ditos de confiança, né? Mas para manter o poder é que são usados esses cargos comissionados. Esses cargos comissionados são usados principalmente em dois sentidos. O primeiro deles é para que você tenha militância, para que os seus amigos políticos participem do processo eleitoral durante os anos em que estão nomeados no cargo comissionado, e também no momento eleitoral que eles participem também como militantes, propriamente dito, empregados para eleger um determinado candidato político. E no outro sentido, para arrecadação, né? Falando um pouquinho sobre a contabilidade da militância, teve até um presidente de um determinado partido que chegou a aceitar o seguinte, que nós temos que fazer as nomeações não de servidores técnicos, mas de aliados políticos. Então isso deixa claro que para que você se mantenha no poder, você não pode pensar na administração pública eficiente e com serviço técnico. Você tem que usar os cargos comissionados para ali colocar pessoas que são suas amigas, né, que tenham sejam copartidários, né, e que tenham aliança e tenham um compromisso com a eleição de determinado candidato, então a permanência do poder de determinado político. E aí nessa contabilidade fica fácil de você perceber o quanto o Brasil tem avançado nessa quantidade. Por exemplo, nos demais países, como Alemanha, França, Inglaterra, são apenas centenas de cargos, né? A Inglaterra, por exemplo, não chega a 5.000 cargos comissionados. Nos Estados Unidos todo, são aproximadamente 10.000 cargos comissionados. Já no Brasil, só no Distrito Federal, em Brasília, no GDF, ultrapassa 20.000 cargos comissionados. O governo federal também, né, parece que até como forma de espelho, também ultrapassa os 20.000 cargos comissionados. E aí esses 20.000 cargos comissionados, se a gente fizer uma contabilidade básica, vai dar uma militância de aproximadamente, digamos que seja uns 25.000 cargos comissionados, vai dar uma militância de aproximadamente 100.000 militantes durante o período eleitoral, porque cada cargo comissionado, na verdade, tem um familiar que o envolve. As famílias brasileiras têm em média 4 pessoas, né? Então essas 4 pessoas estão efetivamente trabalhando para a manutenção do poder daquele que o mantém naquele cargo comissionado. Então por isso que os cargos comissionados são importantes para o eleitorado, né? No caso, nesse ponto em particular de militância. Agora tem outro ponto que é mais moral, né? Que é o ponto da arrecadação. Em relacionado à arrecadação, para se eleger um político brasileiro, a gente precisa de aproximadamente 250 mil dólares, né? Por exemplo, para eleger um deputado federal, por exemplo, um investimento com material publicitário, com empregados no período eleitoral e até mesmo com ilegais, né? Com irregulares, compra de voto e boca de urna, você precisa de um investimento médio de 250 mil dólares. Se você investir menos que isso, é possível que você tenha uma campanha eleitoral pífia, uma campanha eleitoral muito fraca. Existem alguns, né? Existem alguns que conseguem ser eleitos com um investimento bem menor, né? Por meio de ideologias corretas, por meio de postura correta. Mas na frágil democracia brasileira, na recente democracia brasileira, isso na verdade é uma exceção. E aí como é que funciona então essa arrecadação? Ela tem dois momentos bem distintos. O primeiro momento se trata da nomeação daquele funcionário, né? Daquele amigo político. Ele é nomeado em determinado cargo e a partir daí ele tem que obrigatoriamente fazer por exemplo, uma matrícula em alguma associação. Essa associação cobra, por exemplo, 10% daquilo que ele ganha como comissionado.
Então, mês a mês ele faz o depósito. Mês a mês ele faz o depósito. E aí, num mês ele não faz o depósito e ele é avisado. Quando chega no mês seguinte, se ele não fizer o depósito do mês seguinte e do mês anterior, fácil, exonera-se e coloca outro aliado político que tenha maior compromisso com o projeto daquele candidato, né? Daquele cara que colocou ele lá naquele determinado cargo. O outro momento bem destacado é o momento da eleição. Então esses que estão além de contribuírem mensalmente, participarem de reuniões, serem militantes, e militantes não se resume somente a fazer um compromisso com o candidato, mas também trabalhar em prol da candidatura dele. Então o que acontece? No momento, por exemplo, nos meses que pode-se realizar propaganda eleitoral, o cara é dispensado das suas atividades no setor em que trabalha e trabalha durante o expediente em favor daquele candidato que o colocou naquele cargo comissionado. E mais, é obrigado também a trabalhar, fazer um terceiro expediente, que seja durante a noite. Mas sobre a arrecadação, no momento eleitoral, ele também tem que contribuir com projetos especiais. E aí faz-se jantares, se faz um monte de eventos em que, teoricamente, a contribuição é voluntária, mas eu já vi cargos comissionados, por exemplo, alguns comissionados, em que a comissão dele é uma comissão alta, e que ele tinha que assinar cheques, por exemplo, nesses eventos de 15 mil reais, 20 mil reais, sob algum tipo até mesmo sob coação, né? Sob coação, como forma de perder o cargo para o próximo período de governo, né? E também existe nesse momento alguns acordos, né? Acordos para o governo seguinte. Então, se eu almejo um determinado cargo de direção, um cargo alto, em que a remuneração desse cargo seja bastante alta, eu posso fazer um acordo prévio, antes da eleição. E aí esse acordo prévio, eu já soube notícias de pessoas que investiram 100 mil, 150 mil dólares na campanha de determinado político, para que ele seja nomeado no outro cargo, né? Então perceba que no momento da eleição ele consegue fazer uma arrecadação forte, mas a arrecadação mesmo mais forte que tem é durante todo o período de 4 anos em que aquela pessoa fica no cargo comissionado. Ela mês a mês deposita, por exemplo, 10%, e o gasto, por exemplo, anual só do governo federal com cargos comissionados gira em torno de 400 bilhões, dá para investir aí por baixo dos panos aí, então 10% disso, 40 bilhões por ano, só na campanha de determinado partido que esteja em poder no governo federal, né? Mas na verdade, como existe um fatiamento da administração pública, não vai 40 milhões só para um determinado partido, né? Vai alguns bilhões para um partido, alguns bilhões para outro partido, mas todos aqueles que estão aliançados no governo federal e podem indicar cargos comissionados, indicar pessoas para assumir cargos comissionados. Então, por isso, da importância do cargo comissionado na manutenção do poder, e por isso que políticos investem tanto para que os cargos comissionados aumentem em quantidade e também aumente em valor de remuneração. O vídeo de hoje era esse.